Característica do modelo fordista era a previsibilidade, a durabilidade longa das relações jurídicas e das relações de trabalho. Em oposição a isso, o que nós temos após a mudança de modelo para o toyotismo é exatamente a possibilidade de maior flexibilização, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista social e econômico. Então, se nós fôssemos utilizar uma palavra-chave que caracterizava o fordismo, seria durabilidade. E uma palavra-chave para o toyotismo seria flexibilidade. O modelo de contrato que nós estamos vendo agora, como o contrato principal de trabalho, é o contrato por prazo indeterminado. Em diferenciação a esse tipo de contrato é que existem os outros, que nós vamos ver depois. Mas os outros são considerados exceção. E qual é o conceito de contrato de trabalho que a CLT nos dá? Então, o contrato de trabalho é sempre um acordo entre partes. Neste caso, é um acordo individual entre empresa e empregado. Esse acordo pode ser tácito ou expresso. Pode ser um acordo escrito ou verbal. E pode ser um acordo por prazo determinado ou por prazo indeterminado. E agora, pós-reforma trabalhista, nós temos que pensar também no contrato intermitente. Então, este acordo de vontades para a realização do trabalho pode ser também agora um acordo que o trabalho não é contínuo. Existem épocas de trabalho e épocas de não trabalho, que é justamente o que caracteriza o intermitente, que a gente vai ver lá adiante. Então, como regra geral da CLT, o contrato por prazo indeterminado tem relação com aquela época, com aquele paradigma fordista. O que significa que as relações jurídicas mantidas através de um contrato por prazo indeterminado eram relações que tendiam a ser duradouras e, portanto, geravam maior estabilidade econômica e maior estabilidade social para o trabalhador. A relação de emprego tende a ser uma relação que dure por mais tempo. E por isso, esse é um contrato que está cercado de proteções. Até na sua origem, a CLT previa a estabilidade no emprego depois de um certo período de tempo. Então, tão grande era o desejo da CLT de garantir essa segurança jurídica, econômica e social ao trabalhador por meio deste contrato por prazo indeterminado, que ela chegou a prever a estabilidade do empregado no emprego. Então, como regra geral, esse contrato tem que conter as normas principais relativas a esta contratação. E o que é que eu considero como normas principais? Em primeiro lugar, você precisa saber quem são as partes. Então, uma das cláusulas vai ser essa. Em seguida, qual é a função? O que é que este empregado vai desenvolver? Qual é o trabalho dele? Então, você tem a característica principal de atividade e você precisa incluir as acessórias também. Então, além daquela atividade principal, o empregado vai desenvolver atividades paralelas relativas àquela atividade principal. A jornada de trabalho, os dias em que esse empregado vai trabalhar com os respectivos horários, o tempo de intervalo, a remuneração, se é fixa ou variável, se tem comissões ou não, qual o percentual. Então, tudo isso faz parte da contratação. E aí tem algumas cláusulas que são secundárias, mas que também são importantes constar num contrato de trabalho. Por exemplo, em que situações este empregado responde pelos danos que causa a empresa? Somente quando há dolo ou também quando ele age por culpa?
se esse empregado pode ou não ser transferido, as obrigações que esse empregado tem em relação à proteção de dados pessoais, o assunto relativo à LGPD, que é uma coisa tão atual. Há uma cláusula específica para tratar desse assunto. Então, basicamente, nós temos o contrato de trabalho por prazo indeterminado como regra geral. O objetivo desse contrato é trazer maior segurança ao empregado e a previsibilidade dentro desse contrato é maior e existe uma lista de cláusulas que são as cláusulas principais e que precisam fazer parte deste contrato. A exemplo dessas que eu mencionei, como horário, remuneração, transferência ou não, responsabilidade por danos, confidencialidade de LGPD e etc, etc, etc. Agora, na próxima aula, nós vamos entender então a diferença deste que é o modelo geral para o contrato por prazo determinado, que aí a gente já trata como excepcional.